Quando distorcemos a realidade, toda a história muda. Passamos a viver sob uma camada criada pela nossa mente e, com isso, nos afastamos cada vez mais da fluidez de existirmos. Conviver vira um desafio diário e o sofrimento não dá trégua. A libertação vem quando entendemos esse mecanismo e nos munimos de explicações que nos dão o poder de manipular a nossa forma de enxergar, a nossa forma de lidar com o problema e, então, a nossa forma de viver, com leveza, confiança e amor próprio. Bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa. E comigo, minha parceira que transforma sintoma em solução, a nutricionista e co-host deste programa, Vanessa Costa. E hoje nós temos receitas incríveis, práticas e fáceis para você fazer em casa. Fica com a gente até o final, porque o tema de hoje, ele interessa a todo mundo. Nós vamos falar sobre algo real que acontece independente da nossa vontade, as consequências das nossas escolhas alimentares. Nossa convidada de hoje teve uma relação difícil com os alimentos, passou por uma reconstrução emocional, escreveu um livro, faz palestras e se une ao nosso coro quando dizemos que não devemos normalizar as nossas dores. Unindo instinto de sobrevivência com sabedoria, hoje ela ajuda milhares de mulheres a conquistarem sua autoestima. É com empatia que recebo Leca Begliomini. Ai, que alegria estar aqui. Obrigada. Falando sobre esse assunto tão importante, né? E eu, conforme a Vanessa disse, sofro até hoje as consequências das péssimas escolhas alimentares, né? E a gente vive como se a conta nunca fosse chegar e ela chega, né? Que bom que você está aqui, obrigada. E para terminar, de apresentar o nosso time de hoje, o nosso especialista, ele é nutricionista, mestre em bioquímica e fisiologia da nutrição, com foco em metabolismo feminino. Nós vamos receber com muito prazer o professor Kelvin Toporowski. Muito obrigada, Kelvin, por ter vindo. Muito obrigado, o prazer é meu de estar compartilhando aqui informação com embasamento científico. Leca, você sempre lidou com a autoestima como uma forma de construção, né? A autoestima ela sempre foi construída para você. E é muito forte quando você fala isso, quando você teve que criar sua autoestima do zero. Eu super me identifico com isso. Você acha que se não tivesse feito esse mergulho em você mesma, o climatério, ou mais especificamente a perimenopausa, teria sido mais dura com você? Eu estaria pega, eu estaria em depressão, assim. Foi um processo que aconteceu naturalmente com a adolescência da minha filha. Tanto que eu falo que o amor próprio, assim, essa coisa da autoestima era tão inexistente em mim que eu não consegui dar esse passo por mim mesma, pelo amor que eu tinha a mim, né, nesse sentido de viver melhor. Mas eu fiz o filho tem muito esse papel na nossa vida, né? A minha filha foi se tornando uma adolescente, eu vi que ela, dessa nova geração, tinha muitas questões também, diferentes das minhas, né? Mas existiam essas questões, existia um sofrimento nisso, nela, nas amigas. E aí eu falei, não, eu preciso estudar essa história melhor, assim, com outro olhar. E aí eu contratei, na época, uma pesquisadora para ir atrás dos fatos históricos, sociais, políticos, religiosos, que colocaram, né, as mulheres nessa posição da busca da perfeição, da cegueira por essa aparência, né, e essa aparência ditou muito a coisa do peso, a questão do peso. Eu tive bulimia, dismorfia, compulsão, eu tenho vários desses transtornos e isso ditou sempre a minha vida, assim. Minha questão com o corpo, como o meu corpo estava, me levava pelos caminhos. Se eu tivesse magra, queria dizer que eu estava ganhando dinheiro. Se eu tivesse... Era uma coisa muito louca, a força que o corpo tinha na minha vida. Haviam associações, né, da sua forma de vida com o seu corpo. Porque era a forma que eu vivia diante daquilo, né? Eu engordava 3 quilos e eu me sentia sem força alguma, eu não tinha vontade de sair, eu tinha vergonha do meu corpo. Então eu ficava presa nisso e era muito difícil. E eu falei, eu preciso entender melhor essa história. E comecei essa pesquisa toda e aí eu fui vendo tantos fatores que eu falava, eu fui pegar aqui, eu fui pegar ali, eu fui pegar... E a vontade de compartilhar se tornou natural. E ao mesmo tempo me preparou, eu comecei esse processo, eu estava com 40 anos. E foi me preparando para encarar esse momento da menopausa. Estamos refazendo a palavra. Adoro ressignificar coisas. E aí, nesse momento, eu comecei a me colocar diante disso tudo de uma forma diferente. E isso facilitou muito. Você acabou se preparando antes? Eu me preparei. Eu fico pensando, cara, se eu não tivesse passado por esse processo,
tanto que seria difícil para mim viver esse momento que você não controla mais, né? Porque aí independe da sua vontade. Eu driblei a questão do meu peso por uma vida inteira, com muito sacrifício, comprometendo a saúde, comprometendo momentos da minha vida, mas eu consegui driblar. Só que chega uma hora que não tem mais como driblar. Não tem. E aí o que a gente faz? Se a gente colocou todo o poder, por isso que eu falo, poder que não depende da gente não é poder, né? Exatamente. Como que você Deixa pode de colocar todo o teu poder na aparência do teu corpo? Porque o teu corpo, independente só da dieta, ele sofre transformações, ele sofre alterações ao longo dos anos, Olha que né? incrível, né? E aí você traz uma questão muito importante, Leca, porque você foi criando ferramentas para passar por todas essas fases, né? E aí eu vou estender, eu vou pegar o seu gancho e vou estender essa pergunta para o Kelvin. Como que a mulher consegue lidar com falta de estabilidade emocional, física, com as mudanças que estão acontecendo, com as condições que ela já traz antes da fase de perimenopausa e climatério, porque no caso da Leca ela já trazia uma condição anterior, então a gente sabe que a perimenopausa, o climatério, a menopausa, ele pode agravar essa condição. Então, como isso funciona metabolicamente para a mulher? Perfeito. Então, aproveitando até a observação ali sobre compulsão alimentar, vejam que ao longo da história, por muito tempo, a compulsão alimentar ela foi interpretada meramente como uma condição comportamental. E aí teve um primeiro estudo que surgiu, que a gente começou a entender essa condição como uma questão metabólica, bioquímica, né? E hoje a gente tem, inclusive, métricas para fazer estudos animais e induzir compulsão alimentar animal a partir da indução de lesões em uma determinada região ali do hipotálamo. Você tá brincando. Então esse foi o primeiro estudo em que separaram, né, 2 grupos de animais, um sem induzir lesão no hipotálamo e outro foi induzido lesão no hipotálamo. E aí foi, no primeiro momento, ofertado ração para eles, numa quantidade suficiente, né, para eles se saciarem, os 2 grupos consumiram. No segundo momento foi ofertado mais ração, aquele grupo que não tinha lesão hipotalâmica não comeu, porque já estava saciado. E o grupo que tinha lesão no hipotálamo comeu de novo. Num terceiro momento, eles colocaram ali um objeto que nem era comestível, mas para simular um exceto. E os animais com lesão no hipotálamo, eles tentaram comer aquilo que não era comestível. Então, a partir desse primeiro estudo, começaram a entender, opa, a compulsão alimentar não é só uma questão comportamental, ela também é metabólica. Por muito tempo a gente não sabia. Então, muitas vezes as mulheres buscavam ajuda médica e elas eram subnotificadas. Mas por quê? Porque não havia conhecimento sobre isso. E a gente pode citar vários exemplos. A própria menopausa é um exemplo disso, né? Mas condições ali da saúde feminina, como endometriose, por muito tempo foi subnotificada. Né? Por quê? Porque era algo visto como comum. Eu tenho dor no meu ciclo menstrual. Isso é normal, faz parte. Ou seja, vai para casa e está aqui uma medicação para dor. aliviar a dor. Mas não, era uma coisa muito maior, que hoje nós sabemos, mas nem sempre foi assim. Então, por isso que ao longo da história, as mulheres, infelizmente, acabaram carregando esse peso, que é de não ter, né, o amparo médico, devido, exatamente. Ou de pesquisas até, exatamente, né, para isso. Um aprofundamento técnico mesmo. Você falou do hipotálamo, dessa lesão no hipotálamo, então isso me levou a entender que o hipotálamo ele é responsável pela nossa sensação de saciedade, talvez? Isso, lá no hipotálamo a gente tem lá no núcleo arqueado hipotalâmico o nosso centro de controle de fome e saciedade. A gente vai gerar um estado de fome ou de saciedade a partir de mecanismos que a gente induz ali. Então a gente tem uma regulação fisiológica para isso. Ou seja, quando o estrogênio começa a falhar de chegar nessa conexão com o hipotálamo, de fato isso vai desencadear. O que eu estou tentando dizer é, na perimenopausa a gente recebe menos aportes de estrogênio nas glândulas, como o hipotálamo, por exemplo, e, portanto, vai desencadear esse mecanismo. Isso, o estrogênio ele regula diversas funções, diversos tecidos, certo, no nosso organismo. Então, nesse período, tanto da perimenopausa quanto pós-menopausa, muitas são as disfunções e uma delas ocorre a nível de sistema nervoso central. Não só isso, né? Então, a própria questão do centro de fome e saciedade é um dos prejuízos, mas a própria questão da depressão, que também foi citado, é um dos sintomas que está sendo cada vez mais relatados em mulheres, já nesse período perimenopausa ou já no climatério, entre outras disfunções do sistema nervoso central. Ô Leca, então, você que já teve a compulsão quando era jovem, você
adquiriu ferramentas para lidar com isso. Mas você sentiu alguma diferença quando você entrou na perimenopausa, assim? Uma dificuldade maior em controlar, É que a usar minha essas compulsão, ela não é ferramentas? só alimentar, eu sou uma pessoa compulsiva. Aham, E então até quando você há passa um por transtorno. Há um transtorno de compulsão mesmo, né? Tanto que eu vou transferindo, eu falo que a minha busca na vida é viver sem nenhum tipo de compulsão. Eu vou eliminando erros. Mas isso aqui me faz mal, então eu vou ser compulsiva na ginástica, na corrida. Mas eu não Que eliminei. também faz mal quando que a também gente faz em mal. excesso. Que também faz mal, porque a compulsão é tanto o excesso, que eu acho que é até uma coisa que foi esclarecedora para mim quando eu comecei esse tratamento, ela é tanto o excesso quanto a falta, né? Então, eu tinha intervalos, eu fazia aquelas dietas malucas, eu E ficava aí fazendo meses nada. sem comer. Aham. Sem comer mesmo, Sem comer, assim. Eu jejum passei de- 40 dias tomando suco de mamão com laranja. Ai, meu Deus. Entendeu? Quando eu voltei a mastigar, era difícil mastigar de novo. Então, tanto essa fase do não também, né, da falta, também é uma característica da compulsão. E eu fui trocando essa compulsão ao longo dos anos. Não, isso me faz muito mal, então eu preciso para aquilo. Aquilo me faz... E eu sempre fui equilibrando, mas eu ainda tenho a minha coisa compulsiva ali, que eu vou dominando em coisas em questões que eu acho que não vão me causar prejudicar. tanto prejuízo, Exatamente, eu vou né? eliminando o prejuízo, assim, mas o lidar com a compulsão e talvez... Meu hipotálamo é muito prejudicado, gente. Tem alguma outra área que a gente consiga ajudar nessa compulsão generalizada, né? De um transtorno obsessivo-compulsivo, de repente? Isso, Aí tem a própria questão, por exemplo, do apelo nutricional, que é justamente a gente trabalhar em prol da saúde intestinal, né? Lembre-se que hoje a gente usa muito aquele termo, o nosso intestino, como o nosso segundo cérebro. Segundo cérebro, já ouvi Por quê? isso. Porque a gente tem ali o que a gente chama de plexo entérico. É o tecido nervoso inervando todo o nosso tubo digestivo. E o intestino inteiro ele é inervado. E ali a gente tem também tanto vias aferentes quanto eferentes. O que significa isso? Que tanto o sistema nervoso central induz, estimula o intestino, quanto no sentido contrário. O intestino também influencia a nível do sistema nervoso central. Por isso que às vezes eu tenho, né, algumas alterações a nível do sistema nervoso central, mas a origem pode ser intestinal, certo? E principalmente no contexto da nutrição contemporânea, que a gente sabe que a gente tem, né, hoje, para grande parte da população, aquela rotina de consumo excessivo de alimentos industrializados, né, pular, às vezes, uma refeição, um trabalho excessivo, né, ou seja, grande parte da população hoje não tem uma alimentação adequada. Então, isso gera alterações a nível intestinal e, consequentemente, metabólicos, incluindo ali o nosso sistema nervoso central. E aí é muito importante a gente trazer, e essa questão que a Leca levanta, ela é fundamental, não só para mulheres que passam pela mesma condição de transtorno, mas eu acho que para a sociedade de um modo geral. Porque hoje a gente tem um excesso de informação generalizado e as mulheres, elas buscam, na maior parte das vezes, mais o corpo do que a própria saúde. E a gente precisa entender que, principalmente nessa fase, né, a partir dos 35, é muito mais importante para a gente estar alimentada e nutrida do que magra, buscando um percentual de gordura, né? Então, o quanto que o alimento, as escolhas alimentares, a diversidade, né? Ela falou 40 dias tomando mamão com laranja. Cadê a diversidade alimentar? Cadê os outros nutrientes? Como que vive esse corpo durante 40 dias sem todos os nutrientes que a gente precisa para funcionar? Mas isso é super importante, né, Vanessa? Porque a gente vê que a busca pela aparência, pelo corpo perfeito, para se enquadrar, pelo padrão, né? Ela vai fazendo com que a gente simplesmente, eu preciso comer aquilo que vai manter meu corpo assim. Só que aí quando você vai entrando nesse período dos 35, 40, essa conta chega, né? Então, por exemplo, a gente está falando em intestino. Eu tenho um monte de questões com o intestino. Eu não tenho mais, eu não apresento mais os traços do transtorno alimentar, mas ele tá em mim, né? Que nem o sol que você toma, que vai manchar a sua pele, ele fica registrado, existe uma memória ali, né? Então, e eu vejo assim, quando a gente é muito nova, quando eu tinha 20 anos, na época, era aquela época que tinha as anfetaminas e os remédios de regime, qualquer médico dava, estava na moda, todo mundo tomava, né? Eu achava intuitivamente que aquilo não me fazia bem, mas era tão difícil para mim me ver com um corpo que eu não gostava, que eu falava, não, se eu tiver que abrir mão de 5 anos de vida lá na frente, grilo, entendi. Eu abro. Porque com 20 anos você tem a vida inteira pela frente. Pois o valor é, dos anos é Leca. outro. Eu tenho falado muito isso para minha filha. Você está dando palestras para jovens também, né? E tem sido foi muito por acaso, jovem. Sério? Eu caí um dia num grupo de jovens e eu falei, mas é aqui que tem que mudar realmente? É isso que eu ia te perguntar agora, porque
a gente não tinha acesso a tantas informações na nossa juventude. Hoje em dia, a juventude está informada, conectada, está com a internet na sua mão, o mundo na sua mão. Qualquer pesquisa, em segundos, você tem Barças e Barças, né? Na nossa época eram as Barças, as enciclopédias, à sua disposição para você ler, para você entender, para ver podcasts, palestras e tudo mais. Mas essa galera também, ao mesmo tempo, está acostumada a ter o prazer imediato. E o valor da imagem, né? Tudo acontece muito rápido, há muitas comparações, tudo tem como, ou você percebe de repente, porque eu também vejo uma onda de jovens se preocupando um pouco mais com a saúde. Tem. Então, assim, uma galera que já troca a balada pelas corridas matinais, uma galera que já troca o álcool por uns smoothies funcionais, eu já vejo uma onda assim. Mas, no geral, você que tem falado com jovens, você percebe que eles estão usando essas informações para, de repente, conquistar um prazer a longo prazo, já que eles estão tão viciados no prazer a curto prazo, é aqui e agora. Eles pensam na longevidade saudável? Eu não acho que tenha isso, porque eu acho que a questão ainda da imagem, né, é muito diferente do que foi no meu tempo, mas ela cobra também, né? E eu acho que nesse momento da adolescência, 15, 16, 14, a aceitação é muito importante, né? Eles vivem pela chancela alheia, então essa chancela depende de uma aparência, depende da casca, né? Eles precisam então, pertencer a algum grupo. Exatamente, né? eu acho que existe essa preocupação, sim. A gente vê que os jovens estão trocando essa coisa do álcool pelos smoothies, da balada pelo treino e tal, mas eu ainda acho que a busca, o que está por trás do objetivo... É mais a estética. É muito mais a estética. E a estética, infelizmente, né, ela, embora tenha mudado e a gente tenha mais informação, à medida que essa informação aumenta, a forma que ela se apresenta também está cada vez mais consolidada, Sim. né? A coisa de consumir a vida, isso eu falo muito na palestra, consumir a vida no Instagram, que, gente, uma pessoa absolutamente bem resolvida, bonita, bem-sucedida e tal, se ela ficar o dia inteiro no Instagram, ela vai acabar o dia se perguntando, será que eu não devia ter feito um pouco mais? Porque a vida do outro sempre, a grama do vizinho sempre é mais, né, atraente ali, enfim. E as pessoas mostram, por ser uma mídia, até eu, quando eu viajo, eu não posto lá um momento de desgraça, de tragédia, eu posto... a parte legal, boa, gostoso, bonito, que é o que você né? está dividindo, só que o outro consome aquilo como uma verdade absoluta. Como se fosse só aquilo, né? Esquece de pensar no outro lado. E também. aí a minha preocupação em relação a isso que você falou é isso, essa decisão, eu acho que ela acontece, mas eu não acho que ela acontece na base Sim. do que ela pode promover. Não é uma decisão entendeu? pensada na longevidade, Na longevidade, saudável. Uma exatamente. coisa também do aqui e agora, Do aqui e então agora. eu vou trocar isso porque eu sei que eu vou ficar melhor, que eu vou me apresentar melhor. Isso aí Isso, eu ia até compartilhar minha experiência clínica, porque, e infelizmente meu público acaba sendo justamente já pacientes com idade mais avançada, para que a gente tenha ali um tratamento de alguma coisa, né? Então, que vão buscar a saúde já de forma mais tardia. Então, ele recebe um diagnóstico de alguma coisa e aí vai procurar, né, algo nesse sentido. Mas eu também vejo essa questão que você comentou ali dos jovens que, né, tá acendendo essa chama de esperança para que a gente tenha essa mudança. E por fim, a questão do apelo estético. Hoje a gente tem, por exemplo, os protocolos de emagrecimento lá com os análogos de GLP-1, as famosas canetas emagrecedoras. E o que eu tenho observado? Eu recebo muitos pacientes que estão fazendo esse protocolo para eu fazer ali a conduta nutricional para isso. E eu esperava, por exemplo, pacientes que cursavam ali com um sobrepeso avançado, obesidade, E não, né? estão buscando. E não, numa primeira consulta, antes mesmo de a gente fazer ali o início do protocolo, a gente vai fazer uma avaliação corporal e tá tudo bem. Ou seja, eu não tenho nenhuma disfunção, eu não tenho nenhum... O IMC. Isso, o IMC, tá ótimo. isso, a composição em si, massa magra, mas a cabeça tem não. isso, exatamente, tem um apelo estético. Então a gente vê, e muitas vezes um paciente que ele já fez um protocolo, ele fez um segundo, ele fez um terceiro, né, ou às vezes ele só tem um objetivo pontual. Então a gente vê ainda que esse apelo estético ele é muito forte, né? Quanto mais nutrido estivermos, mais a gente acalma essas dificuldades. Por exemplo, a gente quer fazer uma coisa maluca, uma dieta maluca de emagrecer, fica 40 dias, um mês, uma coisa só, que a gente... Não é que a gente emagrece, a gente subnutre o nosso organismo, né? Mas se a gente estivesse nutrindo inteligentemente, acalmariam os episódios de compulsão até, por exemplo. Exatamente. Porque ele não ia ter alguns níveis muito bruscos de subir e descer alguma coisa. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Então, principalmente a gente, na nossa realidade aqui do Brasil, que a gente é um dos grandes celeiros do mundo, não só em relação à quantidade,
mas a diversidade que a gente tem aqui de frutas, de vegetais, enfim, no nosso bioma é muito rico. Mas infelizmente a gente, em grande parte, segue uma monotonia alimentar. Então, né, ali, por exemplo, um café da manhã é o pão e o café com leite, ponto. Sendo que a gente pode diversificar, incluindo uma série de fibras, cereal exatamente. Fibra diferente. E aí também, né, no almoço ali o arroz, feijão, que é excelente, uma carne, mas para por aí, um alface. Falta ali um legume, isso, né? explorar mais isso. Então, quando a gente tem essa, por exemplo, essa questão da diversidade de alimentos, a gente também tem a diversidade de nutrientes, que vão gerar diversidade lá na nossa microbiota, os micro-organismos que colonizam, e a diversidade desses micro-organismos é o principal parâmetro de saúde intestinal. Tanto que todas as doenças que a gente avalia têm um ponto em comum. Perda da diversidade, isso. O que significa disbiose? Como que a gente conceitua disbiose? Perda de diversidade microbiana. Então, se eu pego, por exemplo, um paciente que tem doença renal e comparo com um paciente saudável, a doença renal gera perda de diversidade da microbiota. Se eu pegar uma doença totalmente distinta, Alzheimer, e comparar com um paciente saudável, no Alzheimer eu tenho perda de diversidade. Então, todas as doenças têm um ponto em comum, que é essa perda de diversidade. E como que a gente explora, promove a diversidade da microbiota, diversificando e se a gente começa a fazer nossa isso alimentação. muito tarde? Como é que faz? Esse é um ponto interessante. Claro que a nossa microbiota, ela é a realidade de todo o nosso histórico, desde o nascer até hoje, ok? Mas, por exemplo, quando a gente começa a introduzir fibras dietéticas, começa a diversificar, né, essas fibras, o impacto sobre a microbiota é um período de 24 horas. Não estou dizendo que vai solucionar o problema em 24 horas, mas eu começo a ter efeitos benéficos em 24 horas, em um dia. Então sempre é tempo da gente fazer a nossa mudança, né, de hábitos alimentares. Da mesma maneira que a gente tem todas essas questões, o nosso corpo é muito sábio. E do mesmo jeito que nós atacamos ele constantemente, ele tem uma capacidade de recuperação genuína. Nós temos uma capacidade de nos recuperarmos todos os dias. Fofo. Quero começar já a mudar, porque eu quero puxar um assunto sobre a disbiose. Ele falou da endometriose, eu acho que tem um monte de coisas. Você falou que em várias doenças tem a disbiose como Exatamente. Eu quero fazer esse negócio também, que eu preciso fazer esse negócio. Vamos puxar o bar da solução? Vamos puxar a vinheta do Bar das Soluções, porque eu preparei 2 receitas que vão dar um primeiro passo no seu processo de mudança. Vamos começar então por um chazinho de alecrim. Obrigada, tô precisando. O alecrim, ele dá uma acalmada, não dá? As pessoas com compulsão alimentar, né, Kelvin, você pode explicar melhor do que eu, o alecrim ele tem esse papel, né, de ser anti-inflamatório, calmante. O intestino também? Sim, ele tem propriedade anti-inflamatória, antioxidante também, e isso influencia também a nível intestinal. E olha como é, né, esse momento da vida, a gente troca o bar pelo bar da solução. Você vê? Entendeu? Eu adorei isso. Eu acho que eu vou até pôr um em casa, assim, vou tocar o meu bar, esse é o bar da solução. Isso, tira aquelas garrafas todas, bota umas plantinhas. Tem maçã também. Casca de maçã verde. Antioxidante. Precisamos nos hidratar. Então já aproveita e coloca numa garrafinha, leva com você na bolsa, faz um chazinho, deixa infusionado, vai tomando ao longo do dia, porque você já vai ter a hidratação e mais todas as outras propriedades que as ervas, as frutas vão trazer para você. No caso desse chazinho, Dr. Kelvin, o alecrim e a casca de maçã verde, me fala o que especificamente eles vão contribuir. Então, ó, uma coisa que às vezes o pessoal não sabe, quando a gente faz uma infusão, um chá, a gente também tem fibra aqui, porque as fibras que são solúveis, que estão ali no composto a qual eu estou fazendo o chá, elas se solubilizam nesse processo de infusão ou decocção. Então, é uma forma, inclusive, da gente consumir fibras, né? As fibras dos componentes. Mas aqui a gente tem, né, alguns compostos, como por exemplo o cenol, que tem até ação descongestionante, né, no alecrim, é um exemplo. Estou há um mês entupida. A gente também tem o ácido rosmanínico, que tem a propriedade antioxidante, tá? E uma vasta classe de outros compostos que também vão ter ali efeito, o carnisol, né, um outro componente com ação anti-inflamatória.
Então a gente tem uma riqueza, né? Não é um único componente, a gente tem uma riqueza de compostos com efeitos terapêuticos. Por que a fibra é tão importante para o intestino? Porque assim, ó, fibras são carboidratos não digeríveis pelo sistema gastrointestinal humano. Então todo nutriente que a gente consome e a gente tem capacidade digestiva, a gente vai quebrar ele em pedacinhos e absorver para o nosso sangue, ok? O intestino faz isso. O nosso intestino faz isso. Então eu consumi lá uma proteína da carne, do ovo, enfim. Ela é uma molécula grande. Eu não consigo absorver ela porque ela é muito grande. Então eu tenho enzimas digestivas que o nosso intestino produz, vai quebrar em pedacinhos, isso chama-se digestão, em pequenas moléculas, e aí a gente absorve para o sangue. No caso das fibras, nós, seres humanos, não produzimos enzimas que são capazes de quebrá-las. Ou seja, a gente consome fibra e não absorve. Porque se não digere, não absorve. E se não absorve, ela segue o trânsito intestinal até a nossa, ali o nosso intestino grosso, especialmente, que é onde está a nossa microbiota intestinal. Só que diferente do ser humano, os micro-organismos, especialmente as bactérias que colonizam o nosso intestino, elas conseguem fermentar. Então, quando eu consumo fibra, eu não estou alimentando estou alimentando a minha microbiota. Mas em troca é uma ação de simbiose, né? A gente oferece abrigo e alimento. Ai, gente. Ou pelo menos. Paga aluguel. E ela paga aluguel. Não, gente, eu tô descobrindo essas coisas. Por exemplo, eu cheguei na minha médica há pouco tempo e ela falou: agora na menopausa você tem que alimentar sua mitocôndria. aí ela virou pra mim e falou assim: a minha mitocôndria? Ela falou: tem que te dar uma injeção pra mitocôndria, não sei o que, custava uma fortuna. A mitocôndria come bem. É chique a mitocôndria. É um menu de degustação pra ela. E agora eu tenho uma galera aqui dentro, né? Eu tô com vários inquilinos. É a mitocôndria, A mitocôndria, o que é um bom alimento que a gente possa dar para mitocôndria sem precisar da injeção caríssima? Então, Poxa, a gente, mitocôndria, tá ficando difícil. vitaminas do complexo B. Por quê? Porque a mitocôndria é a organela celular que é responsável por produzir em maior escala o ATP, que é a nossa energia química, né? Fraqueza, baixa disposição, pode ser outros fatores, mas muitas vezes disfunção mitocondrial ou carência do complexo B é um desses fatores. Então, assim como a gente tem que cuidar da microbiota, a gente também tem que cuidar das mitocôndrias. São muitos inquilinos aqui dentro, entendeu? Vamos cuidar bem dos inquilinos. E é legal a gente pensar dessa forma, né? Eu nunca pensei assim. Eu lembro uma vez, quando eu estava num momento, antes de ser diagnosticada com depressão crônica há 20 anos atrás, eu tinha uma questão com a minha mente, porque a minha mente não parava de falar e eram coisas horríveis e eu não queria mais ouvir aquilo, eu queria e não conseguia. E uma pessoa me falou assim, dá um nome para ela. E eu comecei a falar com ela na terceira pessoa, a gente só enlouquece mais, né? Mas não, porque foi isso que foi me ajudando. Mas eu acho que isso é um caminho de cura tão sábio, eu fiz isso também. Então, porque quando a gente enxerga essas... Vou botar muito entre aspas, tá, gente? Essas pessoinhas internas, a gente vai entendendo como que elas funcionam, o que elas precisam, e a gente vai meio que dominando um pouco direção, mais. Né? Um olhar de direção. Peraí, não, vamos organizar esse negócio. Você fez isso? Também, eu fiz isso. Eu tinha essas questões com o corpo, e eu punha uma roupa e eu não me achava na roupa e vinha uma voz me invadia, porque acho que é um processo muito parecido. Como que é a questão de dismorfia, né? Da dismorfia você tem, inclusive foi um dado que me deram que eu fiquei muito assustada quando eu sentei com o psiquiatra, ele me deu lá com 10 transtornos, gente. Eu falei, me leva, não tem mais jeito. Enfim, mas aí na outra consulta eu voltei e falei assim, eu quero entender qual é o meu percentual de chance de recuperação diante de um tratamento em cada um desses itens, porque eu quero entender o que eu estou investindo de tempo, de dinheiro, como é que é esse rolê. E quando ele chegou na dismorfia, a dismorfia era de todos esses itens, e olha que tinha item, hein? Era um que ele falou, a dismorfia eu vou te dar ferramentas para que você se compreenda melhor, mas se ver integralmente como você é, você nunca vai conseguir. E foi tão forte ouvir isso, né? Porque você fala, cara, como que eu nunca vou saber como as pessoas me veem? Eu não tenho essa mesma referência de mim. E é uma coisa muito doida. E aí eu criei uma voz, eu dei uma personagem para essa voz, eu chamo ela de Tia Jo, eu vejo ela. Tia Jo. Tia Jo. E a Tia Jo, ela é a minha voz crítica em relação ao meu corpo. Sabe, que você coloca uma roupa e a voz vai lá e te fala, você vai sair assim, com essa perna de fora? Ah, mas você não tem mais idade. Ou, nossa, mas você tá meio gordinha pra essa roupa. Era aquela voz crítica. Eu passei a me relacionar com a Tia Jo diante do espelho. Ela vinha falar e sabe, eu tenho uma imagem dela. Ela é uma consegue controlar ela. Eu converso com ela, assim, eu consigo ir calando. Cada vez mais, ela tá cada vez mais quietinha, a Tia Jo. É? E a Tia Jo...
Dr. Tia Jo é Kelvin. terrível, viu? Imagino, Todo mundo tem eu uma Tia Jo imagino. pra ficar falando de alguma coisa lá. Imagina, de falar, não, amor, você não pode usar isso. Sabe? Não, tá mas ridículo. você tá muito gorda, mas você tá Ai. muito não sei o quê, mas você tá Ai, muito tia não sei o que Jo. lá. A tia Jo, ela vem de algum lugar? Aí a gente entra num... A Como é gente que a não gente destrói a explica, tia Jo tia com Jo? uma casca de maçã, A bioquímica com um chá de explica, gengibre. Como é que faz? O que a gente dá pra tia Jo ficar Vamos dar um quieta? chá de gengibre pra ela se calar, gente? A gente entra num campo bem complexo aí da fisiologia humana. Mas o intestino, ele tá realmente interligado à saúde mental também? Sim, e para várias condições. Inclusive, eu tenho ministrado um curso de formação sobre esse assunto e a gente mostra bioquimicamente todas essas correlações. Então, a influência da microbiota intestinal, seja positiva, seja negativa, a depender ali, né, do estado da saúde intestinal, em condições como, por exemplo, ansiedade, depressão, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, por exemplo, né? O próprio transtorno do espectro autista também, a gente já sabe bastante hoje que tem relação forte. Inclusive, a nível comportamental, a gente consegue avançar muito positivamente no paciente, modulando a microbiota dele. Então, assim, ó, sistema nervoso central e colocando, né, as questões ali cognitivas, mentais, são diretamente influenciadas pela microbiota. Você falou da disbiose, você tem disbiose, como é que é isso para você? Você está conseguindo cuidar do intestino nesse sentido de deixar ele com a galera mais de boa do que com a galera ruim, né? Porque eu sei que a disbiose tem isso, são as bactérias que fazem mal em maior quantidade do que as que fazem bem para o organismo. Eu me alimentei muito mal durante a vida inteira. A minha relação com o alimento é horrível. E eu até brinquei com a Vanessa quando eu cheguei aqui, que eu falei, você é a ponta do meu iceberg, assim. Porque quando eu comecei a fazer todo esse tratamento, meu psiquiatra falou, você precisa passar por um multidisciplinar. E eram muitas coisas. E eram muitas coisas difíceis de encarar, difíceis de olhar, né? Que é o, dentro daquilo que a gente falou, acho que a gente só consegue chegar na nossa luz se a gente realmente encara a nossa sombra, né? Exatamente. E era uma sombra pesada, assim, que estava colada ali em mim e que eu nem imaginava, por isso que eu falo até nas palestras, a gente pode conseguir. Se eu conseguir, porque era uma autoestima completamente destruída. Mas, através disso, eu criei hábitos alimentares horríveis. Eu não como bem, a minha diversidade é horrorosa, assim. Então, eu pedi pro psiquiatra, eu falei, é muita coisa para encarar agora, eu não vou conseguir olhar para essa parte da alimentação. Eu tenho plena consciência de que esse dia vai chegar e que eu vou precisar fazer, é algo que eu vou ter que encarar, mas é muita coisa para mim agora. Entendi, então, deixa eu ir devagar. Entendi, tá. E agora que eu tô começando esse meu processo de buscar mesmo, porque eu acredito piamente que a gente tem a cura de absolutamente tudo na natureza, assim, né? E essa possibilidade da gente viver tempos que estudam e trazem essa informação pra gente como parceira, né? Nesse combate aos males que a gente criou até num momento menos consciente. Que quando a gente vai chegando, eu falo então, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue cuidar. Completamente. Se a gente não sabe, eu vou comer isso aqui, mas a gente não sabe o que isso faz no nosso organismo, a gente está cego. O pior não é a ignorância, é a falta de interesse, né? Também. Porque se você é uma falta de ignora interesse, algo, mas até se proposital, interessa, que você não quer saber, né? Às vezes você não quer saber. Foi o meu caso completamente. Mas aí você vai vendo que as informações vão chegando e você fala, pô, eu tô sendo um imbecil de não ouvir isso tudo. E aí você vai se rendendo. A informação, de fato, tem muito poder. Por isso que é tão importante, né? A gente tá aqui e esse programa, Talvez você trazendo toda essa informação. Porque é verdade, o que a gente tem de bom hoje, eu acho que a evolução trouxe muita coisa boa. E eu sou muito otimista, então eu gosto de olhar assim. Mas existe muita coisa ruim que a gente tem acesso também, quando a gente não tem discernimento de escolha, quando a gente não tem cultura, educação e uma série de coisas, né? Então, trazer e discutir a exaustão, todos esses temas, para que as pessoas comecem a entender que se abrir um pouquinho o leque, chega lá, né? Eu gostei dessa possibilidade da gente enxergar como nossos amiguinhos, nossos bichinhos que moram aqui dentro e que eles vão morar aqui porque eles estão ajudando a gente, né? Então vamos ajudar um pouquinho mais os nossos amiguinhos? A gente vai aprender outros ativos ou outros alimentos que vão ajudar ainda mais a melhorar a saúde dessa microbiota. Então, se eu tenho fibras e tenho muita diversidade, eu já entendi que eu vou ter um intestino se recuperando todos os dias. E aqui é importante falar uma coisa, gente. São todos os dias. Não é um dia a cada 12 meses. Hoje eu vou comer saudável e amanhã... Eu preciso realmente fazer com que isso faça parte do meu estilo de vida. Então, também não dá para ser algo inacessível,
Não dá para ser algo que você não possa ter facilidade para comprar, para preparar, porque você realmente vai precisar adotar novos hábitos alimentares, né? Então precisa ser fácil, precisa ser gostoso, porque você também não é obrigada só porque faz bem. Você precisa se sentir bem para ter vontade de fazer aquilo, senão vai ser todo dia, nossa, que saco, vou ter que comer isso. Né? Então, a gente precisa entrar numa conversa, porque às vezes vem muita informação, eu tenho que tomar isso todo dia de manhã, eu tenho que comer, e você não vai conseguir dar conta. Né? Então, é o que você consegue fazer com as condições que você tem. Mas o que vocês trazem, né? Por exemplo, essa coisa do chazinho, que tem a coisa da fibra e tal. Já, pra mim, né, que sou toda errada aí, sou uma paciente desafio pra vocês. já anima, porque você vira e fala, pô, eu não consigo comer tal coisa ali, mas isso me traz um benefício e um alimento que eu preciso, que me nutre, mas de uma forma que eu consigo fazer, que é simples, que é rápido, Sim. né? Eu vou te ensinar uma coisa Esse agora. que você fez também é fácil, Wanda, a gente Ele fazer? não só é fácil, como vocês vão querer colocar na festa de aniversário das crianças. Sério? É gostosinho assim? Ele é um mingau. Ele tá numa versão overnight, que é quando você hidrata à noite, deixa ali na geladeira, né? Então é como se pode ser feito na versão mingau, quentinho, ou você pode preparar à noite e deixar na geladeira, no dia seguinte pegar. Ou ele tem uma bebida vegetal, e aí você vai escolher da sua preferência. E agora eu tenho ativos aqui Olha, que vão... é cacau? É Gente! cacau. Tem o chocolate nunca 80%. pensei. Obrigado. Mas sabe o que eu tenho aqui, professor Kelvin? Opa. Eu não Tem mais uns desses pra levar pra Conte viagem mais. na hora da... Eu tenho psyllium, tenho chia, cacau, aveia, tâmaras picadas, e aqui você pode usar uva passa, você pode usar o que você quiser para poder ficar mais docinho, delícia. uma pitadinha de canela. Me conta o que cada Não coisa é uma delícia? dessa faz de bom pra gente. Olha que delícia. As fibras da aveia e do psyllium, elas vão ter um efeito prebiótico, então elas vão alimentar as bactérias As amiguinhas benéficas, legais. Aí, né, galera, do nosso ó. intestino. Uhul. Ó, Tô cuidando de vocês, hein? Vocês cuidem de mim. e aí o que Não desiste. Agora vai ser assim. Não desiste da luta. A gente reduz Vai a ser inflamação, favorece a absorção de micronutrientes, como o cálcio, fundamental para essa mulher que vai Na começar um perimenopausa. declínio hormonal, vai ter perda de massa óssea, vai ter extrema necessidade de reposição de cálcio. Só saber escolher o cacau que é rico em flavonoides, triptofano, ajuda na produção de serotonina e dopamina. Eu coloquei canela. Canela é muito bom para ajudar a manter a glicemia. Eu Quando você fala em manter a glicemia, isso tem um pouco a ver com a compulsão também, porque quando a gente tem o pico glicêmico, quando cai bruscamente, é que a gente tem vontade de comer outra coisa, não é? Então, se a gente mantém o nível glicêmico, mantém uma saciedade? Coisa do É que assim, ó, tipo? é um dos mecanismos de indução de fome. Hiperinsulinemia pós-prandial. Então, eu tô ali com o meu nível de glicemia normal, consumi algo, né, Que com um fez índice um muito pico. grande, deu um pico, o pâncreas produziu proporcionalmente muita insulina, e aí a glicemia caiu abruptamente. Então, eu tenho uma hipoglicemia pós-prandial, né? Ou seja, eu comi algo que induziu ali uma hipoglicemia. Isso vai afetar, por exemplo, a própria questão da fome. É, não é? Que aí a gente quer de novo. Alimentos hiperglicêmicos, que chama? Isso. Os que dão o pico. Isso, é de alto índice glicêmico, alto índice ou de glicêmico. alta carga glicêmica, né? Ou São seja, normalmente os açúcares, os Que vão carboidratos. gerando brancos. aquela, quero mais, quero mais. Exatamente. mas, por exemplo, Vira uma você bola de associar neve, a refeição com fibras é uma das formas de você Manter a glicemia isso, baixa. diminuir essa resposta, ok? E vejo aqui, por exemplo, ó, nessa, posso chamar de obra de arte? muito obrigada! Nessa Tá, não receita tá? da Muito Vanessa, bom. vejam o tamanho, pode parecer algo assim, ó, é uma refeição única, mas eu tenho uma diversidade nutricional absurda aqui dentro, ok? E veja aqui, por exemplo, ela selecionou diferentes tipos de fibras estrategicamente. Lembra aquilo que eu falei da diversidade da microbiota? Ela colocou, por exemplo, aveia e psyllium. Ah, mas os dois são fontes de fibra. Sim, mas são fibras diferentes. A aveia é fonte de uma fibra chamada beta-glucana. Ela vai ser fermentada por algumas espécies na microbiota. Enquanto o psyllium tem outra fibra, que era a binoxilana, que é fermentada por outras espécies. Ou seja, nessa receita que a Vanessa fez aqui, a gente está promovendo o quê? Diversidade da Gente, microbiota. eu agora, quando você fala da microbiota, de alimentar, eu já vejo, real, eu vejo a galerinha dentro aqui Feliz, dentro. comemorando, né? Uma galera do lado de cá, aveia! Outra galera do lado de lá, psyllium! Uhul! Todo mundo feliz. Você sabe que o psyllium... Eu vou comer agora pensando em deixar o povo Eu feliz também. aqui dentro. Nas Por que que a gente
tenho cabeça simples, me fala. Mas isso é acho que não é só a ótimo. gente, acho Isso que não é é só a gente. ótimo. Não são só vocês. Isso é ótimo, porque isso vai trazer para vocês muito mais consciência de autocuidado. Quando eu sei o bem que aquilo está me fazendo, eu não mudo a minha escolha. Eu tenho que escolher. Olha o tanto que isso aqui me entrega e olha essa bolachinha industrializada. Que vai dar o pico glicêmico, que vai dar a bola de neve Eu de vou comer aqui, cada vez mais. Eu porque vou aqui. eu sei. Então, essa é a mágica da nutrição. É ensinar para o paciente o que ele precisa aprender e deixar ele livre para fazer as escolhas Porque dele. o corpo vai funcionar independente do que você está Exatamente. querendo que ele faça. E aí, para ele funcionar legal pra gente, É isso. são essas escolhas que a gente tem que colaborar, né? Exato. A gente cuida de todo mundo. A gente cuida dos filhos, a gente cuida dos pais e quem cuida de quem cuida. Por isso que é importante a gente pensar nos bichinhos, porque a gente vai querer cuidar dos bichinhos Não agora, é? entendeu? Está no QR Code aí da tela. Ao final do programa a gente vai deixar também o QR Code com as 2 receitas, com o modo de preparo, com todos os ingredientes. A gente também vai dizer para que é essa receita indicada. Eu vou aproveitar que estou falando com vocês, pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês já escutaram aqui hoje, que vocês ainda não sabiam, ou que está colaborando com vocês de alguma forma, que a gente precisa saber se o intuito que a gente tem fazendo esse programa está sendo bem feito, né? Porque nossa vontade é colaborar com você, com a sua qualidade de vida. O Psyllium, como é que ele é? Ele é tipo uma linhaça, um gergelim? Ele é parecido com a aveia, por exemplo, né? Em termos de... É como se fosse um farelinho ali. Ele é extraído de uma espécie, né? Que é a planta agovota. Então é a fibra dessa... E aí a gente encontra, por exemplo, em lojas de suplementos, em casa, né? De produtos naturais, para comprar ali a granel. Isso. E aí dá para diversificar ali no uso das suas receitas. O que acontece? Porque durante o processo digestivo, toda vez que a gente faz uma refeição, as nossas células intestinais produzem um hormônio chamado GLP-1, ok? E esse GLP-1 é um dos hormônios que vai para o sangue, vai lá para o hipotálamo, lembra o hipotálamo, que a gente falou que é o centro de fome e saciedade, e ele sinaliza, né, as vias anorexígenas, que vão induzir o estado de saciedade. Vejam que faz todo sentido, eu acabei de comer, o meu intestino está avisando o meu hipotálamo que está chegando nutriente, ou seja, induz a saciedade. Isso é fisiológico. E o que, por exemplo, as canetas emagrecedoras são? Nada mais são do que análogos do GLP-1. É esse hormônio, só que ele é modificado para durar muito tempo. Então, o hormônio que a gente produz naturalmente, ele vai ter alguns minutos de ação, depois ele é degradado. E no caso, o hormônio que é administrado pela caneta, ele dura muito tempo. Por isso que, por exemplo, é uma administração por semana. Gente, porque pelo preço da caneta e o preço do Psyllium, você pode tomar várias doses de Psyllium. Isso. Mas aí aonde que entra, por exemplo, ele? Existem alguns compostos que induzem maior secreção de GLP-1 naturalmente. E o Psyllium é um desses exemplos. Deles. Então, nesse momento aqui, ó, a gente vai estar ao longo do nosso processo digestivo induzindo que as nossas células intestinais produzam uma quantidade maior de GLP-1, considerando a composição dessa receita, e a gente vai ter um estado de saciedade maior do que se a gente consumisse uma outra refeição que não tivesse, por exemplo, essas fibras. Deca, você falou uma coisa que eu achei tão bonita, mais no comecinho, né, que você falou que foi olhando para sua filha que você começou a querer se cuidar. E eu acho isso tão incrível, porque normalmente a gente fala assim, nossa, eu morro pelos meus filhos. Mas a gente dura viver, né? Né? Total. E eu acho que isso é uma noção, uma responsabilidade tão bonita quando a gente fala assim, eu quero viver bem, eu vou me cuidar porque eu quero estar bem para estar com eles, porque eu quero ter saúde para estar com eles. Você falou isso, eu achei muito bonito. Sua filha está com quantos anos? 19. 19. O seu filho fez 15. 15. Você sabe que eu vejo vários memes, assim, das mães na perimenopausa coincidindo com a adolescência, né? Nossa, eu tô ficando tão velha. Mas velha nesse sentido, né? Eu acho... eu tô ótima, eu tô me sentindo... Essa coisa, né, do ficar mais velha, eu acho que teria me assustado muito mais antes de todo esse mergulho do livro e de tudo isso que eu fiz. Porque eu realmente passei a encarar a vida de um outro jeito, assim. Tô nessa ressignificação de tudo e de coisas que eu realmente acredito que precisam ser ressignificadas e acredito que eu tenho que dar minha contribuição porque a minha história foi inteira comprometida para isso, né? Tanto quando a gente fala na lama e que a gente estava falando da lama, né, do lodo para a flor,
Eu acho que isso é um valor muito grande nesse momento da vida, né? Essa sabedoria, essa mudança de olhar, né? Que eu, antes dos 30, se me falassem, eu ia falar, depois dos 40, 50, eu vou esperar morrer, gente. Não tem mais nada pra fazer, né? Pois é, e agora a gente Tinha tá no muito meio da essa vida. percepção. E agora você vê e fala assim, eu quero essa, né? Essa longevidade, porque é muito triste a velhice ou esse momento da menopausa para a pessoa que não entende que a vida ela vale a pena num lugar de valor e de olhar, até naquele sentido que a gente falou da percepção, a nossa percepção melhora das coisas, né? Sim. De absolutamente tudo, do que realmente é importante, do que realmente tem valor. Então essa troca de tantas coisas que a gente gostava, né? De ter a bunda dura, de não sei o quê, pela sabedoria, pela capacidade de olhar, você entende a importância que isso tem. Realmente, que isso é o mais importante, né? Que nos falta tanto quando a gente tem os 20 anos. E Se a gente compara maturidade com envelhecimento, a gente fala, beleza, eu fico com a maturidade, porque a maturidade é uma coisa boa. completamente. Né? Então a gente não tem só perdas, a gente tem esse ganho. Eu acho que a tristeza está isso. muito ligada nesse lugar da pessoa não entender as possibilidades que vem, né? Quando a gente vai se prendendo na casca, a casca ela é dura, ela vai lutar contra, né? Essa coisa da imagem, da aparência, daquilo que se mostra, daquilo que a gente consome ali no raso, no rápido, como é a maioria das coisas que se consomem hoje, né? E olha que louco, se a gente pensa em cuidar por dentro, né? O cuidado da saúde, né, interna, do intestino, a saúde mental, o nosso emocional, se a gente cuida desses pilares, a estética é uma consequência. Isso tudo é uma mudança de atitude, né? Geral, assim, a gente né? vem Porque você com pode outro... sentar e ficar morrendo de saudade daquilo que você tinha e não tem mais. Ou você pode olhar para esse novo falando, gente, agora eu tô no momento de passar isso que eu descobri, de mostrar para as pessoas, de conhecer mais e trazer outras pessoas comigo, porque eu tenho essa condição de formar opiniões, entendeu? Pra quem com não... uma consciência diferente, né? Para quem não leu ainda, gente, o livro da Leca, Louca, é maravilhoso, vocês estão perdendo. Que é uma brincadeira muito com isso, de tudo que a gente acredita, né? Você cresce acreditando que você tem que ser lá a pessoa que é doce, é agradável, é humilde, é bonita, é não sei o quê, é boa filha, é boa mãe, é boa amiga, é boa empresária, é boa... E o legal é que você trouxe, né, toda essa pesquisa, e aí né? Isso te traz um monte de doença, e aí quando você desenvolve a doença, as pessoas olham e falam, ah, não, ela é louca. Faz louca, olha tudo que vocês me falaram, vocês queriam que eu estivesse bem. Coisa que a mulher na menopausa escuta muito. É, total, porque tem tudo, né? Essa questão do humor, das oscilações. Antigamente, Leca, as mulheres na menopausa, duas coisas que eu quero pontuar. Primeiro que, realmente, na expectativa de vida das gerações passadas, 56, 60 anos, você chegava na menopausa e já não tinha mais tanta vida pela frente, então beleza, acabou. Hoje a nossa expectativa de vida vai a 80, 90, então a gente está chegando na menopausa até um pouco mais cedo do que antigamente, então a gente está na metade da nossa vida, a gente ainda tem uma vida, metade inteira da nossa vida para viver. E assim, ó, apesar de ser raro, quase nulo, mas a capacidade biológica do ser humano é algo em torno de 120 anos. Olha aí, certo? Tá vendo? Então, não, infelizmente não é uma realidade, mas biologicamente falando, é algo em torno disso. Então eu até você fala assim, né, 60 anos, eu falo, chegou na metade da vida, né? Porque tem de capacidade biológica tem mais 60. Pois e é muito essa escolha, né? Eu acho que é um momento que você escolhe, você fala, como que eu quero passar essa outra metade? Sentindo saudade daquilo que eu não posso mais ter. Ou vivendo novas coisas, inclusive, né? É o agora presente, né, da vida. vida. A vida é um presente, assim, a gente poder transitar em cada momento com um olhar diferente, é o que torna isso tudo tão interessante, assim, né? A Leca trouxe um ponto fundamental, e você também, Pri, quando você fala que vai vir, a estética vai vir. Um grande ensinamento que a gente tira de hoje a gente precisa aprender a lidar com as nossas novas versões. Então, é uma nova estética, é uma nova mulher, mas a pele vai estar linda porque ela vai estar nutrida, o cabelo vai estar lindo porque ele vai estar nutrido, e eu vou aprender a me aceitar da melhor maneira que eu puder nessa nova fase. Eu não vou ser mais como a mulher de 20 anos que eu fui, mas eu vou ser a melhor mulher que eu puder ser nesse momento, nutrida, saudável, cuidando das minhas pessoinhas internas. Até porque se cuidar faz bem pra gente, né? Quando você tá comendo uma coisa que você sabe, pra mim, que pelo menos, não bem. sei se foi tão difícil, mas quando eu escolho, faço uma boa escolha e falo, hoje eu vou comer isso me faz bem, eu fico tão feliz comigo, assim, porque eu me sinto forte. Ganhou a estrelinha e eu vou dourada com a professora. Com uma autoestima muito melhor do que a de 20 anos.
Bom, Com agora, certeza, né? pra gente dar uma descontraída, eu vou chamar Pausando Mitos. O quadro que a gente faz uma varredura para ver o que as pessoas estão falando sobre climatério, menopausa, perimenopausa. Então a gente vê uns memes por aí e dá uma peneirada pra gente ver o que as pessoas estão falando. Perimenopausa é muito mais do que apenas ondas de calor. Mudanças de humor, gordura abdominal. Tem tudo isso aqui. São muitas sensações, muitos sintomas que a gente às vezes nem escuta falar, né? Então, assim, é realmente um combo. E é muito difícil da gente lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Começa a acontecer isso na nossa vida. Então, se a gente não tem informação, se a gente não sabe o que fazer, se a gente não sabe como tudo aqui dentro funciona, a gente simplesmente vai ser refém. Além dos questionamentos naturais que a gente já tem, né? Que às vezes você chegou numa idade e fala, nossa, mas eu imaginei que nessa idade eu fosse ter não sei o quê, poxa, eu não cheguei, será que acabou meu tempo? Será que... Né? A gente tem tantos mitos aí que em todos os sentidos vão nos enfraquecendo, né? Que é onde a gente tem que ficar atenta realmente, né? Você quer comentar, doutor Kelvin, Não, alguma coisa? exatamente. É porque, assim, ó, a questão ali das ondas de calor é o sintoma mais comum. Porque eu acho que ele é visível, né? Isso, então é o sintoma mais comum e por isso que ele é o mais relatado, mais percebido. Mas quando a gente vai avaliar a semiologia clínica, né, sinais e sintomas da menopausa, realmente a lista é muito extensa. É muito extenso. E manifesta-se diferente, né? Então algumas pacientes vão cursar com alguns sintomas, outras com outros e assim por diante. Mas é muita coisa realmente. E quem já tem, assim, essa propensão, né, a essa coisa que podem nomear de louca, como é que fica? Isso piora, isso se acentua? Isso, que daí é o que a gente fala de predisposição, né? Então, se já existe ali uma predisposição, existe uma tendência, né, em ser mais agravado, no caso, essas manifestações. Mas a gente entra naquela outra discussão que a gente falou, que sempre é tempo para buscar remanejar isso. Então, eu sempre falo assim, ó, que muitas vezes um diagnóstico, ele não condena o paciente. Às vezes o paciente, ele se autocondena, ele fala assim, eu sempre fui assim, eu sempre tive esse problema e isso é meu. E não, você nunca tratou, né? Mas tem tratamento. Então é algo, por isso, a importância da gente levar a informação. É o conhecimento, isso. né? É o conhecimento. É muito louco para mim esse processo esse processo da menopausa, porque eu comecei toda essa pesquisa com meu livro com 40 anos. E aí fui descobrindo um monte de coisa e tal. Eu não senti nada. Eu acho que a minha cabeça regeu as minhas escolhas de uma forma tão intencional, assim, que eu resolvi olhar, eu acho que eu perdi tanto tempo ao longo da vida, né, presa nessa supervalorização, nessa busca incessante pelo padrão e tudo, que de repente aquilo tudo tomou o lugar que devia tomar. Um dia eu cheguei na minha médica e ela falou, você está na menopausa. Eu falei, mas como assim? Não tem um aviso? Não tem não veio, sei lá, uma fase, né, intermediária. Assim. Você não recebe uma notificação Cadê de lugar nenhum? antes de chegar lá? Que bom, Leca, que não teve. Nada. Que delícia. Nada. E eu tinha tudo, assim, dentro de todos esses... todo minha coisa clínica. Seu histórico, até, né? Meu Tipo, histórico. tinha tudo pra ter, Eu mas tinha você tudo pra ter tava tudo cuidando, olha aí. pesadamente, assim, mas eu acho que por isso que a coisa do você conhecer, né, do ser intencional. Eu passei a ser intencional com tudo. Até não só em relação a mim, mas em relação ao outro. O corpo que eu criticava, né, eu passei eu faço um exercício que eu acho que é muito legal. Porque eu olhava uma mulher com um corpo gordo na praia e eu olhava e falava, nossa, que louca, vai botar essa roupa aí, não tá, né, gente? Podia pôr um maiozinho, mas A assim... tia Jô. A tia Jô. Era a tia Jô falando da roubando vizinha. A minha voz, entendeu? Roubando a minha cena. Só que eu comecei a intencionalmente virar e falar assim, só que essa mulher que está usando essa roupa, ela é infinitamente mais corajosa do que eu. Então eu vou admirar essa coragem. Porque eu, com um corpo na minha cabeça até melhor do que o dela, não conseguia o desafio de me sentir livre dentro desse corpo numa cena de praia, por exemplo. Leca? Então, a questão da autoestima. Eu comecei a ir trabalhando isso de uma forma tão natural que hoje eu consigo... Eu imaginava, porque eu nunca fui gordofóbica, eu era autogordofóbica, eu tinha muito medo de engordar, porque eu achava que se eu engordasse, eu não teria sucesso. É uma crença que eu tinha. Eu achava que sem ter o corpo certo, eu não teria a vida certa. Eu não chegaria lá. Com o homem certo, com o trabalho certo, com não sei o quê. Eu precisava daquilo. Aquilo era mais que um corpo para mim, né? Entendi. Então, de repente, eu entendi que também ver a beleza num corpo que me assustava de uma outra forma podia me fortalecer. E me fortaleceu muito.
E hoje, no primeiro dia que eu vi uma mulher dessas modelos oversized, chegando, e ela realmente gorda, mas empoderada, eu olhei e falei, nossa, que mulher linda. E não é bonito? E eu fiquei tão feliz de achar verdadeiramente ela linda, porque eu admirei tantas coisas nela, inclusive estéticas. E por quê? Porque não é Mas físico. porque eu trabalhei, isso foi intencional. Porque você trabalhou, foi intencional, sua visão mudou, porque você fez muito esforço para isso. Mas quando a gente vê alguém fora do padrão com tanta propriedade de si, a gente acha bonito. É muito importante a gente porque ter essas é referências. essa postura de autoestima que faz da gente bonito ou não. Não é? E nesse momento da vida, o nosso olhar está mais aguçado, né? E provocar esse intencional, por isso que antes eu olhava para a coisa da nutrição, eu falava, não, nunca vou conseguir isso aí, nunca vou conseguir. Mas quando você vai trazendo toda essa informação e faz verdadeiramente uma escolha, eu sei que eu posso conseguir, mesmo que seja no começo só com um chazinho, com não sei o quê, mas eu vou colocando uma coisa ou outra para animar minha galera e a gente segue juntos. Agora que cheguei aos 40, para emagrecer tá cada vez mais difícil. Que metabolismo é esse? Que metabolismo é esse, Dr. Kelvin? Pois é, eu sempre falo do ponto de vista fisiológico, né? Então essa questão de ter uma dificuldade maior conforme, né, o avançar da idade, ela é de fato uma realidade, né? Mas eu sempre comento o princípio fisiológico por trás disso. Querendo ou não, é um mecanismo protetivo. A gente não precisa voltar muito tempo atrás. Se a gente volta 100 anos atrás, né, que para a história da humanidade é muito pouco, a gente tem a maior parte da população global em escassez de alimentos. Isso não diz que o paciente ele nunca vai poder, por exemplo, perder gordura, ganhar massa muscular. É cada vez mais difícil, mas é possível, ok? Mas procede ali parcialmente, né, a informação. Que a gente, a maior lição, né, que a gente teve no programa hoje, a gente falou aqui de tantas doenças, né, não só físicas, mas também mentais ou emocionais, dificuldades, né, mentais, emocionais. A gente falou desse aspecto primitivo do corpo, né, de proteção. São coisas fisiológicas ou biológicas que vão acontecer e que às vezes a gente não tem tanto o que fazer, mas a gente pode sim fazer algo para que passe por isso de uma forma melhor. E tá tudo, pelo que eu estou entendendo ao longo dessa temporada, tudo começa pela nutrição, pelo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Isso vai ditar se a gente vai ficar com mais saúde ou com menos saúde, se a gente vai funcionar melhor ou não, se a gente vai adoecer ou se curar. É isso, Val? Exatamente. Tudo vai passar pelas nossas escolhas. Eu acho que a nutrição devia ser uma matéria de escola, Devia, né? Leca. Não, porque a gente aprendeu tanta coisa errada e o se nutrir é aquilo que é você com você, né? Eu posso falar pra minha filha como é isso que é certo, fazendo aquilo que é, mas ela com ela, entendeu? Então, são escolhas que quando você tem essa informação toda, de fato, né? Você tem uma capacidade de escolha diferente. Imagina se lá na escola tivessem mostrado pra gente, lá a professora desenhasse no quadro a microbiota. Eu nem sabia que ela existia. A gente ia achar muito legal saber que a gente já tem essa galerinha vivendo aqui e que se a gente comer tal coisa, a galerinha vai ficar feliz, e se a gente comer tal coisa, a galerinha vai ficar triste. Eu já tô pensando como seria o livro ilustradinho com isso. Então, com toda essa galera. Com toda essa galera. Faz isso. Mas eu aplico isso, por exemplo, para minha filha, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, uma outra que nasceu agora semana passada, né? Uma novinha, mas a minha pequena eu já trabalho justamente nisso, né? Falo, ó, isso daqui é para... Aí eu uso, né, a didática infantil para as bactérias boas. E teve até um episódio engraçado que esses dias, eu não lembro o que eu falei que fazia mal para... acho que era um antibiótico. Que eu falei, ó, mata bactérias, né? Então a gente só pode usar quando precisa. E daí ela usou, porque ela precisou. E aí o antibiótico é mais do que um dia, né? São ali, por exemplo, 7 dias. E daí ela tomou o primeiro, no segundo ela não queria tomar. E ela chorou, que ela falou, não, porque vai matar minhas bactérias. E daí eu falei, não, mas o papai tá trabalhando aqui, eu tô te dando fibra, daí eu convenci ela a dar sequência. Mas olha o que é a evolução, né? Ele oferece o alimento pra filha dele explicando ali. E aí minha família é maravilhosa, tô zero chateada com eles, mas minha família é italiana. Então era assim, eu chorava, minha mãe falava, vamos fazer um brigadeiro. Você não quer um macarrãozinho? Não quer um negocinho puxado no requeijão, no creme de leite, na manteiga? Bom, tanto nutrição quanto menopausa deveriam ser matérias escolares, porque faz toda a diferença para nossa longevidade com saúde.
Estamos chegando ao fim desse episódio. Eu quero muito agradecer a franqueza da Leca para falar de assuntos tão íntimos, né, que muitas vezes a gente esconde até para fingir para a gente mesmo que está tudo bem. Então, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada, Leca. Desejo todo o sucesso do mundo. Obrigada. Ao Menos Pausa, porque vocês estão trazendo realmente uma pauta super importante e que a gente busca nesse momento da vida, né? Você busca apoios, assim, e informações, e às vezes você não sabe para onde ir. Achei muito, muito legal. Bom. Obrigada vida longa e muito sucesso para vocês. Obrigada por ser esse exemplo, né? Nossa, que você se transformou e você transforma a vida de muitas mulheres através da sua experiência. Então, isso é muito corajoso, muito bonito, muito potente. Parabéns. E é importante para que as pessoas ouçam isso, porque às vezes o lugar para onde a gente não quer olhar é justamente onde está a tua missão, assim. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, eu não fui atrás disso, mas olhar que eu não queria olhar virou um propósito na minha vida. É isso. E é muito louco esse processo, né? Assim, a gente tem que abrir o coração e normalmente, ouvir, assim, onde aceitar. mais dói é onde está escondido o nosso propósito. É muito louco isso, como isso foi foi abrochando para mim nesse processo, assim. Eu não era minha intenção fazer a palestra, não era minha intenção, mas as coisas foram acontecendo e hoje, de fato, eu quero ir, eu quero falar, eu quero poder jogar isso no mundo. Já passei por tantas coisas, esse fazer, ele justifica toda uma dor, assim, da vida inteira. Você fala, eu passei por isso porque é isso que eu preciso fazer, isso que eu vim fazer aqui. Vidas. Então não deixem de olhar para as sombras, porque normalmente é lá que está a luz. E eu quero agradecer ao professor Kelvin por ter trazido tanto conhecimento lá do fundo, de dentro do nosso corpo, dos nossos amiguinhos, né? Aprendemos muito com você hoje, Kelvin. Muito obrigada. A gente realmente precisa de profissionais como você. Obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço e faço o desfecho falando justamente de longevidade, né? Por muito tempo a longevidade teve como métrica o número de anos vividos. Mas a expectativa de vida aumentou até pela tecnologia de tratamentos de doenças e tudo mais. Mas hoje a métrica que a gente usa não é necessariamente o número de anos vividos, mas a qualidade de vida independente do tempo, certo? E lembrando que sempre há tempo para a gente buscar melhorar ali a nossa saúde e ter essa longevidade, que é justamente isso, né, ao longo dos nossos anos. E eu agradeço muito o convite de vocês. E se você não voltar para casa, fui eu que sequestrei ele para me ensinar certas coisas que eu tô precisando da vida. Gente, me despeço hoje citando Leca Begliomini. Abre aspas. A cura não está em mudar o corpo, mas em mudar a forma como eu o enxergo. Comecei a me questionar por que eu preciso caber em um padrão que não foi feito para mim. Aos poucos fui entendendo que a beleza não está na perfeição, mas na autenticidade. Hoje me olho no espelho e vejo uma mulher forte que carrega suas marcas com orgulho porque elas contam a minha história. Fecha aspas. Sejamos autênticas e até semana que vem.